agora a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem, no mínimo, curiosidade. Os signos. Você sabe qual é o seu ascendente? Todos nós temos opiniões e dúvidas a respeito da astrologia, né? Tem gente que só toma algumas decisões baseadas na influência dos astros. Mas como saber o que eles dizem? É por isso que eu recebo aqui no estúdio a astróloga Rosa Cris, que vai nos ajudar sobre esse assunto, que ela é especialista nisso, não é, Rosa? Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais uma vez. Grata, Renata. Boa tarde a todos, telespectadores do Ver Mais. Boa tarde a você. Vamos astrologar. Vamos. Então, comece explicando como é que a astrologia interfere na vida das pessoas, se é que essa palavra é correta, interferir. A astrologia é uma ciência que estuda a relação do posicionamento dos astros na eclíptica, que é esse campo que aqui a gente retrata como uma mandala zodiacal. Isso é um cinturão zodiacal que está no céu e é o lugar, o campo onde os planetas, os astros, o Sol, a Lua e os planetas se movimentam. Portanto, quando a gente quer saber o que está acontecendo aqui na Terra, como é que as coisas se movimentam aqui na Terra, a gente olha para esse céu e esse céu reflete em termos psíquicos, energéticos e também em termos de climas e estações, os acontecimentos aqui na Terra. Então é essa relação entre o céu e a Terra. A astrologia estuda essa relação. E por que é que os meses definem os signos? Exatamente, aqui nós estávamos falando na entrevista anterior a respeito da estação. Sim. A estação, o outono, ela representa o início da jornada do ciclo solar pela eclíptica. E o outono, o equinócio de outono, marca exatamente a entrada do Sol em Áries. O Sol vai ficar em Áries 30 dias, depois ele passa para Touro. O primeiro signo, então, dessa estação é Áries, é o momento que lá no céu o Sol está iluminando aquela região de Áries, que é a constelação de Áries. Depois ele fica 30 dias em Touro e 30 dias em Gêmeos. Isso, o zodíaco, é a composição dos 12 espaços da eclíptica que contém 360 graus. Os signos são as constelações que demarcam essas fatias dessa eclíptica, que no céu é como se fosse um cinturão zodiacal, e é por ali que os planetas se movem. As estações, elas demarcam, cada estação tem 3 modos. Por exemplo, a estação do outono, para nós aqui, Áries, Touro, Gêmeos. Depois já entra inverno, Câncer, Leão e Virgem. Depois nós vamos para a primavera, Libra, Escorpião e Sagitário. Depois nós vamos para o verão, Capricórnio, Aquário e Peixes, e depois a gente vai para o outono, Áries, e começa tudo de novo. Então a astrologia é essa ciência que interpreta a nossa relação com a natureza. Nós somos parte da natureza. Por isso que as pessoas, os camponeses, por exemplo, que estão mais próximos da natureza, observam os ciclos do Sol e da Lua para fazer seus plantios, suas colheitas, porque eles percebem que existe uma relação, e se você utilizar o tempo certo para fazer a coisa certa, você ganha, você está no fluxo da vida. Tem gente que não sai de casa sem ler o horóscopo, né? Sim. Ou ouvir na rádio. Antigamente tinha aquelas revistas, os almanaques, especializadas. Mas como é que é feito isso? Como é que uma leitura naquele quadradinho ali serve para todo mundo que é de Touro, todo mundo que é de Libra? Como é que funciona, Rosa O horóscopo significa em grego a leitura do céu em determinada hora. Só que esse horóscopo que se traz no jornal, na revista, fala de um fragmento do céu, que é o posicionamento do Sol. Mas nós precisamos, ao analisar o que está acontecendo na vida da pessoa, considerar não só o Sol, como a Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter,
Quíron, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, porque são todos os astros em relação ao momento do meu nascimento e em relação à minha vida aqui e agora, ou em relação a um evento coletivo que aí traz a astrologia mundial, ela traz as previsões para o mundo. O que está acontecendo hoje no mundo? Aí a gente vai analisando o mapa de países específicos e do próprio planeta Terra, porque isso é bem importante saber, Renata, é que essas relações, essa configuração astrológica que se faz matematicamente, calculando a posição do Sol, é em relação ao nosso lugar na Terra. Por isso que quando se faz um mapa astral, você precisa saber a cidade que a pessoa nasceu. Porque nós vamos... Né? A hora e a latitude e a longitude, porque nós vamos estudar a relação do céu, dos planetas, em relação àquele lugar específico do nascimento da pessoa. E nessa questão do mapa astral que você diz, quando vocês fazem, aí tem a sua lua é em não sei o quê, o seu Vênus, o que é que isso significa? O que é que interfere na vida da gente para esse diagnóstico que vocês dão através do mapa astral? São as dinâmicas do psiquismo. Por exemplo, a lua representa as nossas emoções. Então, o signo onde estava a sua lua quando você nasceu representa como você se manifesta emocionalmente e o que você precisa para ter segurança emocional, bem-estar, estar bem com você mesmo. A lua também mostra como é que estava a primeira etapa da vida, se o ambiente familiar era equilibrado, o que você colhe desse ambiente familiar que depois talvez você tenha que se trabalhar para curar, né? Para que você tenha inteligência emocional, você deve saber aonde está a sua lua e o que você precisa para se sentir seguro emocionalmente, porque a vida é movida pelas emoções. E tem a questão também que hoje em dia é muito comum, né? As pessoas perguntam logo o signo e na hora do relacionamento querem saber se touro dá certo com, sei lá, Áries. Estou chutando aqui, tá? Então, em que momento é que a gente deve pensar nisso? Quais são os signos que realmente combinam e aqueles que são bem contrários? Isso é bem complexo, sabe, Renata? Não tem como a gente analisar só pelo signo solar. Até porque o planeta que está relacionado, como você ama, é Vênus. E, por exemplo, no mapa de uma mulher, né, o usual, no mapa de uma mulher, para ela saber que tipo de homem é importante, é bom para ela, vai trazer algo legal, ela precisa saber aonde está Marte no seu mapa. Ela precisa saber onde está Marte. Por quê? Se você tem Marte em Touro, o tipo de homem que vai acrescentar e que motiva você é Touro, é o tipo taurino. Mas é o posicionamento de Marte, não do teu signo solar. E como você ama é Vênus. Vênus no seu mapa mostra como você ama. E se esse Vênus está tenso com algum outro planeta, porque a gente estuda também as relações entre os planetas, aí você vai ter que curar alguma coisa dessa tensão que já vem aí de um psiquismo já que está na memória do inconsciente. É bastante complexo, não é tão simples, mas é uma ferramenta muito eficaz no autoconhecimento. Hoje em dia as pessoas fazem até o mapa astral juntas, né? Para ver se dá tudo certo, para ver eu esqueci o nome, qual é a palavra? Sinastria. Sinastria. Aí isso funciona para negócios a gente e para faz o cruzamento do mapa do casal para entender as compatibilidades entre os dois, porque qualquer relacionamento pode dar certo, desde que você saiba como o outro funciona, respeite o outro e motive o outro, e desde que haja amor. Qualquer relacionamento onde haja amor, por mais que existam desafios e sempre vão existir, você vai evoluindo. Só para a gente encerrar por conta do nosso tempo, eu queria que você falasse o que é o Ano Novo Astrológico. Exatamente quando o Sol cruza o ponto vernal e entra no signo de Áries, que foi no dia 21, segunda-feira,
No dia 21 de março, o Sol entrou a 0 grau de Áries, no equinócio de outono, inicia o ciclo solar pela eclíptica. E isso marca o novo ano astrológico. E é aí que começa o ritmo da natureza e o movimento da vida acontecer. E não em janeiro, como o calendário gregoriano trouxe, distorceu, entendeu? Tá, mas e o que que acontece? O que é que muda na vida da pessoa nesse momento aí desse ano novo? Agora que a gente tem energia para começar os nossos projetos. E não no dia 1º de E janeiro? não no dia 1º de janeiro. Entendi. Nós precisamos estar no fluxo da vida. Aham, tá bem, Rosa Cris. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Ver Gratidão, Mais Renata. e até uma próxima. Grata a todos.